Sabe, quando a gente pensa no livro do Apocalipse, a primeira imagem que vem à mente é quase sempre de medo, de destruição, não é verdade? Mas e se a mensagem principal for, na verdade, sobre esperança? É exatamente essa perspectiva, baseada na nossa fonte de hoje, que a gente vai explorar agora. Então, a grande questão é essa: será que o Apocalipse é mesmo uma história de terror ou de esperança? Vamos mergulhar um pouco no texto para entender como o próprio livro se apresenta e focar no que a fonte aponta como a sua verdadeira mensagem: encorajamento e a certeza de que no final o bem vence. Bem, para começar, vamos dar uma olhada no próprio título, Apocalipse. Essa palavra vem do grego e significa basicamente revelação, tirar o véu. E a fonte destaca um detalhe importantíssimo. O texto original deixa claro que é uma revelação sobre Jesus Cristo e que veio dele. Ou seja, desde a primeira linha, Jesus é colocado no centro absoluto de tudo. Ele é a fonte e o tema principal. E olha só que interessante. Logo no comecinho do livro, a gente já encontra a primeira de 7 bem-aventuranças. E bem-aventurado é bem mais do que só estar feliz, sabe? Aponta para uma bênção que vem de Deus. Isso já dá uma pista enorme de que o objetivo do livro é abençoar e encorajar, e não só assustar com previsões. E aí a gente chega no clímax do primeiro capítulo, a visão que o apóstolo João teve. É aqui que o herói da história é apresentado. E ele não aparece como um mártir sofrendo, mas sim como uma figura gloriosa, cheia de poder e com toda a autoridade do universo. Vamos imaginar a cena. João tá lá, exilado numa ilha chamada Patmos, e de repente ele tem essa visão, que é de cair o queixo. Ele tenta descrever algo que é quase impossível de colocar em palavras, então ele usa imagens muito fortes, muitas delas do Antigo Testamento, para tentar passar a grandiosidade do que ele tá vendo. A descrição começa com um detalhe poderoso: cabelos brancos como a lã. A nossa fonte lembra que essa imagem, que também aparece no livro de Daniel, não tem a ver com idade e com velhice. É um símbolo de sabedoria infinita, de divindade eterna. Já de cara, estabelece uma figura de um poder imenso. E a descrição continua misturando imagens de outros livros, como Daniel e Ezequiel. Os olhos, por exemplo, como chamas de fogo. Isso simboliza um conhecimento que vê tudo, que penetra qualquer coisa, e uma justiça que purifica. Cada detalhe da visão só reforça essa imagem de poder e autoridade que não podem ser questionados. E então, essa figura gloriosa fala. E a mensagem é direta. Ele é o Cristo que ressuscitou, aquele que venceu a morte e que agora tem a autoridade final sobre ela. E a primeira ordem que ele dá a João e a todos nós que lemos é: não tenha medo. Então, o ponto crucial aqui é este. O livro começa mostrando que o seu herói tem todo o poder necessário para resolver o problema do mal, o problema da morte. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou no controle de tudo e agora vou te mostrar como essa história toda vai terminar. Ok, com esse herói de poder absoluto já apresentado, a história precisa avançar para a ação dele. E agora a gente vai lá para o capítulo 16, que, vamos ser sinceros, é uma das partes mais difíceis do livro. As pragas são mostradas aqui não como atos de maldade, mas como a ação direta desse herói contra a injustiça e a rebeldia. A visão é bem intensa. 7 anjos derramando taças que trazem pragas devastadoras sobre a terra. É a representação visual do juízo de Deus, uma resposta direta e poderosa contra a desobediência que insiste em continuar no mundo. E é aqui que a nossa fonte faz uma conexão muito importante com o livro do Êxodo. Lembra das pragas do Egito? Elas foram um juízo contra a opressão para libertar o povo de Israel. A ideia aqui é parecida. As pragas do Apocalipse também têm um propósito de redenção, de derrotar o mal de uma vez por todas para salvar o povo de Deus. Isso nos leva a um ponto teológico central que a fonte faz questão de frisar. As pragas não são atos de um poder descontrolado e arbitrário. Elas são apresentadas como as consequências justas, o resultado inevitável de um mundo que escolheu virar as costas para o seu Criador. E é justamente no meio da descrição desse caos todo que a narrativa dá uma pausa. O foco muda, sai do julgamento cósmico e vai direto para uma mensagem pessoal, uma mensagem de esperança e um chamado para a gente agir. Pensa só. Bem no meio do capítulo que descreve as pragas, surge essa promessa e esse aviso. É a segunda bem-aventurança que a gente encontra, um verdadeiro raio de luz que oferece um caminho e esperança, bem quando o cenário parece ser o mais sombrio possível.
Certo, mas o que significa ser bem-aventurado nesse contexto? A ideia se liga diretamente com aquela bênção lá do capítulo 1. Significa estar ativamente engajado com a mensagem, ler, ouvir, obedecer e, acima de tudo, permanecer vigilante, espiritualmente preparado. A fonte explica que essa analogia de vil como um ladrão só se aplica para quem está despreparado, para quem foi pego de surpresa. Agora, para os que estão vigilantes, esperando com expectativa, a volta de Cristo não é um evento para dar medo. Pelo contrário, é o clímax da esperança, é a libertação final. Ok, agora é hora de juntar todas as peças. Nós vimos o herói com toda a autoridade lá no começo e vimos a ação decisiva dele contra o mal. A conclusão lógica de tudo isso só pode ser uma: a promessa de um triunfo definitivo. Com isso, o arco narrativo do Apocalipse fica bem claro. Aquela visão de glória do capítulo 1 não é só uma introdução bonita, é a garantia do resultado final. Porque ele tem toda a autoridade, a justiça vai ser feita, o mal vai ser derrotado e o seu povo vai ser salvo. Ponto final. Portanto, a mensagem central, segundo a nossa fonte, é que a história da humanidade não é um ciclo sem sentido, não está à deriva. Ela está se movendo em direção a um clímax inevitável, um ponto final onde o bem vai triunfar e a justiça de Deus vai ser vista por todo mundo. E tudo se resume àquela descrição de Deus lá no capítulo 1, aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a afirmação de que existe uma presença soberana, eterna e poderosa no controle do começo, do meio e do fim da história. É daí que vem a esperança. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a vitória do bem já está garantida, como é que essa certeza muda o que significa viver de forma vigilante hoje, no nosso dia a dia? Como essa esperança no futuro molda as nossas ações e a nossa perspectiva aqui e agora?